Olá, boa noite, mulheres, tudo bem? Graça e paz, como vocês estão? Eu espero que todas estejam bem, em nome de Jesus. Glória a Deus pela vida de vocês. Minhas queridas, hoje nós vamos ter uma aula que nós vamos falar um pouquinho sobre cura interior, sobre cura emocional. É uma aula importante, né, para dar uma noção para vocês. Não é algo tão aprofundado, mas é algo bem objetivo, de fácil compreensão, para que vocês possam ter uma ideia do que é cura emocional, de como gerar, né, dar os primeiros passos aí para gerar uma cura emocional, tanto na vida de vocês quanto na vida das mulheres que vocês vão cuidar, né, das aconselhadas de vocês. Então é importante, porque dentro do Ministério, né, da Libertação, nós trabalhamos a cura emocional, a cura interior, né, como muitas pessoas falam, e nós vemos aí hoje a igreja, nós vemos muitas pastoras, tem muitas pastoras, muitas missionárias, muitas mulheres do Senhor, né, buscando conhecimento nessa área emocional, porque Deus ele tem plenitude para nós. E muitas vezes nós achamos que a libertação, que o processo da cura, da libertação é somente no campo do espírito, e uma pessoa ela pode ser liberta, né? Pode ocorrer ali a libertação dos demônios, mas muitas vezes a pessoa ela precisa ser trabalhada nas emoções, nos pensamentos, nos comportamentos, em questões da personalidade. E isso acontece através da cura emocional, através de discipulado, através de aconselhamento e terapia também, né? Claro que com pessoas com valores, com princípios, eu sempre oriento, né, a um profissional fazer formações com uma visão bíblica, com uma pauta, né, cristã, devido à questão dos valores, né, do entendimento, do direcionamento que vai se dar ao trabalho de cura emocional. Então, essa aula é uma aula, assim, objetiva, mas que vai ter algumas ferramentas bem importantes para vocês, quem quiser, eu vou colocar no PDF, né, o resumo dessa aula, mas é interessante que vocês saibam que Deus, ele tem plenitude para nós, e o Senhor, ele permite, ele deseja que a gente passe por um processo completo de restauração e regeneração. E a cura interior, ela consiste em a gente permitir que o Espírito Santo toque nas memórias base, toque nas memórias de dor, toque nas memórias de conflito que toda pessoa passa. E essa cura emocional, ela tá pautada na cura das memórias. Que memórias? Das memórias da infância. Porque tudo que nós vivemos na infância, ela faz um fundamento para toda a nossa vida. Então, tudo que nós aprendemos, principalmente na primeira infância, desde do nascimento até 7, 8 anos de idade, isso serve como um fundamento, uma base para tudo aquilo que nós vamos decidir na vida adulta. Então, tudo aquilo que nós assimilamos, aprendemos, ouvimos as faltas, as dores, as alegrias, tudo isso contribui para a formação da nossa personalidade, para a formação das nossas decisões que nós vamos tomar na vida adulta. E muitas vezes a pessoa, ela cresce, se torna um adulto de idade, mas com muitas decisões sendo tomadas como uma criança, com comportamentos infantilizados, comportamentos que são adotados, né, comportamentos como uma forma de defesa, como uma forma de se proteger. Então, a cura emocional, ela é muito importante. Então, essa aula nós vamos falar sobre isso. Então, o que é a cura emocional? De uma forma bem objetiva, de uma forma assim, curta, né? A cura emocional, ela é a cura de um trauma ou de uma dor vivida, uma dor passada. Então, o que é o trauma, né? O que é a cura? O que é a cura de um trauma? O que é um trauma emocional? É tudo que o seu inconsciente entendeu ou interpretou, né? E deu um significado ruim, um significado de dor. E esse significado causa dor, sofrimento, machuca a alma, faz a pessoa se sentir mal, triste, com raiva, injustiçada, ofendida. Porque o nosso cérebro ele funciona da seguinte forma: não importa se você viveu de fato a situação, o que importa é se ele registrou como aquele sentimento como algo real, aquela situação, aquela experiência como algo real. Então ele vai entender aquela situação como algo real e vai registrar o trauma. E a cura emocional, ela apaga a dor vivida.
a dor que a pessoa sentiu diante daquela situação. Mas a cura, ela não apaga a memória do que a pessoa viveu. A pessoa não esquece, ela não tem amnésia do que ela viveu. Ela só não vai mais sentir aquela dor, aquele sofrimento, aquele ressentimento. E junto com o processo de cura, vem um processo de amadurecimento, né? Que inclui aprender a lidar com as consequências, né? Com os impactos das dores, dos traumas, que isso causa na vida de cada pessoa. Então, por exemplo, assim, ó, quais são as consequências, né? Principais consequências que os traumas causam? Que nós observamos padrões de comportamento como defesa, os comportamentos tóxicos, né, que são desenvolvidos, que são alimentados muitas vezes por pessoas, os sentimentos maus, né, inveja, maldade, ódio, ira, raiva, a interpretação errada das coisas diante das situações, sempre voltando lá no passado. Então, para haver uma cura, para que haja cura emocional, né? E nós ouvimos muito falar sobre processos, né? Nós vemos a igreja falando muito sobre processos. E existe um processo de cura, né? Que é atravessar por um caminho, fazer um caminho, né? De diversas formas, né? Há muitas opções para encontrar o caminho de cura. Então, a cura ela é feita por camadas, por processos que pode durar mais ou menos tempo. Isso vai variar de cada pessoa para pessoa. Algumas pessoas vai ser mais rápido, outras vai ser mais devagar. E a cura ela envolve, né, um crescimento mental, uma maturidade emocional, a pessoa aprender a se regular, a se estruturar e a se equilibrar, né, buscar alcançar uma plenitude em Deus, com uma satisfação pessoal, uma satisfação de bem-estar, apesar de sempre ter que lidar com conflitos, com desafios, porque nós vamos enfrentar desafios. E a cura emocional, ela envolve, então, adquirir resiliência, se organizar, organizar o interior, desbloquear o passado, para se equilibrar no presente, e esse equilíbrio ativa o futuro, o destino profético. Então, assim, eu vou deixar para vocês algumas maneiras para auxiliar na cura emocional, né? O que você pode direcionar a sua aconselhada? O amor, o acolhimento, uma escuta eficaz, dar espaço para a pessoa ser ela mesma, a pessoa ter um espaço para colocar a dor, a raiva para fora, os sentimentos ruins, dar espaço para a pessoa ser compreendida, sem julgamento, né? Buscar a libertação na esfera espiritual, o perdão, perdoar aqueles que feriram no passado, aqueles que falharam, que cometeram algum tipo de injustiça, a confissão de pecados, o arrependimento, quebra de orgulho, reconhecimento do orgulho, né? Ensinar a pessoa a fazer uma autoavaliação, uma autorreflexão de si mesma, aprender a ressignificar a própria história, os sentimentos reprimidos, né? Que muitas pessoas têm esses sentimentos que ficam guardados ali, reprimidos. Isso precisa vir para fora. Ensinar a pessoa a um caminho de reconciliação. Nós vemos aí que o ministério de Jesus, o nosso ministério é um ministério de reconciliação. Reconciliar com relações rompidas, quebradas, pedir perdão, liberar as pessoas que feriram. Então, isso é uma busca, é um caminho de volta, é um caminho de cura. Então, a conduzir essa pessoa a buscar a Deus de uma forma intensa, buscar conhecer o amor de Deus, mergulhar na intimidade com Deus, na leitura da palavra. Nós tivemos aí recentemente, né, algumas irmãs até participaram do devocional Mulheres como Isabel, que ficou muito maravilhoso. Algumas pessoas talvez não entenderam o propósito do devocional, pelo fato de ter palavras ali de afirmação, e às vezes as pessoas acham que é algo muito simples, mas na verdade, quando nós declaramos, né, quem nós somos, eu sou amada, eu sou curada, eu sou amada de Jesus, eu sou forte, eu sou corajosa, eu sou imparável. Quando nós declaramos isso, nós estamos formando novos caminhos neurais, nós estamos transformando o nosso interior, porque quando nós alinhamos os nossos pensamentos com a nossa fala, nós vamos agir de uma forma também diferente. Então, quando a pessoa ela tem dores, limitações, traumas a serem curados, às vezes ela vai até falar, mas ela vai agir de forma diferente. E o comportamento dela vai denunciar essas dores.
Então, quando nós oramos, buscamos a palavra, mergulhamos numa intimidade com Deus, declaramos as verdades de Deus, declaramos a palavra de Deus, essas verdades sobre a nossa vida, né? A aconselhada faz isso sobre a vida dela. Isso vai gerar cura, isso vai gerar novos pensamentos, vai gerar transformação. Então, assim, buscar assistir ministrações, testemunhos, arrependimento, né, quebrantamento, a obediência a Deus, a busca do conhecimento, da sabedoria através da palavra de Deus, sempre conduza a vida, a pessoa que você está cuidando, a buscar, né, entendimento na palavra de Deus. Conduzir a pessoa a estudar sobre a questões relacionadas às emoções, fazer formações, estudar nessa área. Isso vai ajudar a pessoa a servir depois pessoas, a cuidar de pessoas, trabalhar em projetos, ministérios, vai ajudar a pessoa a trabalhar, às vezes, dentro da própria igreja, na comunidade. Isso vai transformar, vai ajudar que a pessoa assuma um novo estilo de vida. Um estilo de vida mais saudável, um estilo de vida mais alinhado, com mais altruísmo, com mais leveza, com mais amor. A pessoa vai se sentir até mais valorizada, mais pertencente. Participar muitas vezes de eventos, congressos, conferências, tudo isso vai conduzir a tua aconselhada a um caminho de cura. Então, assim, eu entendo assim que nós, né, como mulheres cristãs, nós precisamos ter esse arsenal de ferramentas definidos, né, estruturados porque nós muitas vezes vamos também ser atacadas, né? Nós que somos conselheiras, nós só passamos por muitos ataques e nós vamos passar por situações que muitas vezes nós vamos ter que aprender a lidar com elas. Então, assim, todas essas coisas, essa mudança, esse estilo de vida, esse desenvolvimento de uma vida mais saudável, né, participar, fazer terapia, participar de grupos terapêuticos, tudo isso ajuda num processo de cura. Então, uma mulher curada das dores do passado não significa que a pessoa, porque não vai sofrer mais, né? Não vai, não vai mais lembrar do passado, ou que a pessoa assim, nunca mais vai ter um medo, não vai mais ter uma ansiedade, eu nunca mais vou me sentir triste, eu nunca mais vou ter raiva, eu nunca mais vou ser tentada em nada. Não, gente. Nós vamos continuar passando por situações de raiva, de tristeza, vai vir o medo, vai vir a ansiedade, vai ter sentimentos às vezes de insegurança, vamos ser tentadas à comparação, competição, cobiça, inveja, tudo isso vai vir, esses dardos vão continuar vindo. A diferença está em saber a origem desse comportamento, do sentimento tóxico e ter as ferramentas para não permitir que esse pecado, que atitudes más nos aprisionem novamente. E é isso que você precisa ensinar para a tua aconselhada. Porque não é possível mudar o passado, nem os erros que alguém cometeu conosco no passado, nem aquilo que a gente cometeu, né? Mas a cura, a libertação passa por um processo de aceitação, de que o passado foi como foi, não tem como mudar, mas nós podemos entrar num caminho de cura, nós podemos entrar num caminho de transformação. Sim, em Cristo, em Deus, através do Espírito Santo, nós temos uma possibilidade de escrever uma nova história, juntamente com o Senhor, juntamente com o Espírito Santo. Então, assim, o perdão nos ensina a desistir, né, vamos dizer assim, da esperança, ou de uma expectativa, de uma idealização que o passado poderia ter sido diferente. Porque tem muitas pessoas que ficam presas no passado, e se tivesse sido diferente? E se não fosse assim? E por que que não fizeram assim? E aí acaba ficando presa nessas expectativas, nessas coisas do que poderia ter sido. E isso às vezes aprisiona a pessoa lá no passado, no que poderia ter sido diferente. E aí, muitas vezes, essas prisões, esses pensamentos geram fortalezas que aprisionam a pessoa. E isso não é saudável. E pensar que poderia ter sido diferente por causa de um trauma, isso gera muitas vezes mecanismos de defesa. Isso aciona na pessoa mecanismos de defesa que impede a pessoa de se relacionar, impede às vezes a pessoa de conviver dentro do corpo de Cristo de uma forma saudável. Isso gera comportamentos tóxicos, né? E a pessoa ela acaba pecando muitas vezes na vida adulta, acaba pecando no seu dia a dia, porque não consegue mudar os comportamentos. E ter uma nova vida com Cristo, ter uma vida com Cristo, exige mudança de comportamento,
é necessário arrependimento. E vocês sabem, né, que arrependimento é diferente de remorso, vocês já ouviram falar muito sobre isso, mas, por exemplo, assim, a palavra remorso, ela tem uma origem no latim, que tem um sentido de tormento, ou seja, a pessoa que ela fica ali, né, no remorso, ela está sendo atormentada, ela fica num tormento, né? A pessoa ela não produz uma mudança de vida, mas ela fica sendo atormentada. Já o arrependimento, que tem uma origem no grego, e que na pronúncia, né, significa metanoia, né, uma mudança de mente, uma mudança de direção, né, e essa mudança precisa ser para cura emocional. Então é necessário, muitas vezes a gente vir a desconstruir mentiras, as fortalezas, as interpretações erradas que foram registradas no inconsciente, as defesas, as crenças, os medos, destruir todas essas coisas, né, para reconstruir uma nova identidade. E muitas mulheres, né, muitas vezes ficam ali querendo pescar tudo aquilo que Deus já lançou no mar do esquecimento, a pessoa quer trazer de volta para a vida dela. E é necessário que a gente tire o lixo de dentro de nós. É necessário que a tua aconselhada tire o lixo dentro dela. Assim como a gente tira o lixo da nossa casa e coloca lá na rua, né? Nós precisamos aprender a eliminar o lixo, né? O lixo emocional de dentro do nosso interior. Para ser eliminado. E nós, mulheres cristãs, nós libertadoras, nós aconselheiras, é importante que todas nós venhamos passar por um processo de cura pessoal. E um primeiro passo para isso é se render a Deus, deixar que Deus assuma o controle. É necessário abrir o coração para pessoas certas, claro, que vão nos ajudar num processo de cura, que vai nos conduzir ao perdão, arrependimento, confissão de pecados, deixar na cruz de Cristo, vai nos ensinar renúncia, a pedir perdão às pessoas, nos conduzir a um caminho de conserto, né? Aceitar o perdão de Deus, porque muitas pessoas não conseguem, ficam aprisionadas na culpa e não conseguem crescer na fé, não conseguem crescer em Cristo Jesus, não conseguem se desenvolver. É importante conduzir, né, sermos conduzidas e conduzir outras pessoas para o amor de Deus, para a paternidade de Deus. É importante, nós falamos isso lá nas primeiras aulas da nossa mentoria, a respeito das disciplinas espirituais, que nós precisamos desenvolver, a leitura da Bíblia, oração, jejum, adoração, tudo isso é disciplina e exige perseverança, não é fazer isso um dia, dois, não, é todo dia, é sempre. Nós não comemos todo dia, nós não escovamos os dentes todo dia, tomamos banho todo dia, assim o nosso espírito precisa também ser alimentado todo dia, a nossa alma, a gente precisa todo o tempo estar ali observando a nossa alma para estar eliminando aquilo que é ruim, aquilo que é mal. E a disciplina espiritual, ela vai nos ajudar, porque a palavra de Deus é como se fosse uma água que nos limpa todos os dias. Quando a gente está ali comendo da palavra, a gente está se alimentando de Cristo. E a palavra, ela nos limpa, porque quando nós lemos a palavra, nós somos confrontados. Então, assim, conduza sempre a tua aconselhada a esse caminho, né, de rasgar o coração diante de Deus, sem reservas, sem reservas. Eu creio que Deus, ele deseja que a gente venha, né, se relacionar com ele sem reservas. Ensina isso para tua aconselhada. E assim, ó, falar mesmo aquilo que, as coisas feias mesmo. Porque muitas vezes não adianta a gente querer se maquiar e querer assim, mostrar que a gente não tem defeito, que a gente não tem pecado. Não, todos nós temos algo que não é bonito, mas aprender a rasgar isso diante de Deus. Permitir que o Espírito Santo acesse as memórias de dor, acessar as memórias traumáticas, ter humildade para isso. Eu sempre falo, nós precisamos ter humildade, precisamos ter verdade, nós precisamos ter coragem para passar por esses processos. Porque as pessoas, às vezes, elas querem chegar a um nível alto no Senhor, mas elas não querem passar por um processo de cura. Elas não querem confessar. Ah, eu confessei para Deus. Ok, para questões de salvação, excelente. Quando você se arrependeu de verdade, Deus já te perdoou. Agora, uma cura, para que a gente possa orar e desligar das regiões celestiais, desligar toda a ação das trevas na vida daquela pessoa, isso está na mão da igreja. Isso, alguém precisa orar por isso, né? Alguém que crê em libertação, crê em cura. Então, tudo isso são questões que você precisa levar a tua aconselhada para esse caminho, né, de
deixar Deus tocar, se entregar, confiar ao Senhor, ter pessoas que vão ajudar nesse caminho, permitir que o Espírito Santo acesse as memórias dolorosas, as memórias bases, né? E muitas vezes o Espírito Santo, ou um processo de cura, uma terapia, seja o que for, vai te levar a sentir novamente aquela dor. Mas é para que haja cura, para que haja cura. Então, e isso você vai no futuro, a pessoa vai ajudar a outra pessoa a chegar num caminho também. Então, assim, minhas irmãs, que vocês possam, assim, meditar nisso, olhem para vocês, em primeiro lugar, né? A gente sempre tem que trazer para nós. Tem alguma área que precisa de cura emocional? Tem algo que precisa vir para fora, precisa vir para a luz? Vou buscar ajuda? Quem pode me ajudar? Vou fazer uma terapia, vou buscar um aconselhamento. E Deus, ele traz pessoas. Então, nós precisamos buscar e levar também as nossas aconselhadas para esse caminho de cura, de entendimento, de obediência, de direcionamento, porque nós temos um papel importante na vida da nossa aconselhada, que é ensinar a pessoa a guerrear. Nós vamos ensinar. Nós aprendemos a guerrear, estamos aprendendo a guerrear, o Espírito Santo nos auxilia em tudo, a palavra de Deus nos dá direção em tudo, mas nós também estamos aprendendo a guerrear. Nós vamos ter batalhas, muitas batalhas, mas aonde sempre há batalhas incessantemente, diariamente é na mente. E nós vamos aprender a vencer essas batalhas através da palavra, da oração, do jejum e da transformação da mente. Quando eu decido olhar para trás, olhar para o meu passado de dor, olhar para e descobrir quais são os registros que geram dor em mim, que estão influenciando na minha tomada de decisão hoje, no meu comportamento hoje, que me faz ter comportamentos errados hoje, é aí que nós começamos a vencer as nossas batalhas. Porque os gigantes, muitas vezes, eles estão dentro de nós, eles não estão fora de nós. Então, assim, conduza a sua aconselhada a uma vida transformada, a buscar uma mudança no falar, uma mudança para buscar sabedoria, para buscar discernimento, aquilo que nós buscamos para nós, ensinar ela a buscar para ela mesma, né? A morrer para o ego, morrer para si mesma e buscar um autoconhecimento. Tem muitas palavras, pessoas que não gostam dessa palavra autoconhecimento, porque acham que é uma palavra coach, mas na verdade é uma palavra de se conhecer. Eu preciso me conhecer. Para mim trilhar um caminho de aceitação, de amor próprio, de autoestima, de posicionamento em Cristo, eu preciso me conhecer. E eu preciso me conhecer para desenvolver equilíbrio, para poder desenvolver autoestima, identidade, uma identidade saudável, firmada em Deus. E para isso nós precisamos buscar forças constantes em Deus, para poder vencer tentação, para poder vencer todas as nossas dores, as limitações. Nós precisamos nos sermos aprovadas, vamos dizer assim, em meio às dificuldades, em meio às provações, ser totalmente dependente de Deus em todas as etapas, em todos os processos, a cada passo, a cada direcionamento. Todas as ações que eu estou falando aqui são um movimento muito resumido, mas que compõe uma jornada de cura, uma jornada de cura emocional. E para isso vai requerer empenho, perseverança, ser intencional em todas as ações, mesmo que a carne, né, a nossa carnalidade, tanto nossa quanto da nossa aconselhada, mesmo que a nossa carne não deseje isso. Então, assim, eu oriento vocês, são ferramentas simples, mas assim, muito assertivas. Então, conduza a sua aconselhada a esse caminho. E sempre, sempre, assim, ó, o Espírito Santo é aquele que vai nos ajudar em todas as coisas. Então, assim, ó, tem confissão de pecado, a pessoa foi lá, teve envolvimentos, pecados na área sexual, abuso, legado geracional, orou, confessou, expulsou o demônio, desligou na vida da pessoa. E às vezes a pessoa tem dificuldades de se desenvolver, às vezes a pessoa é tímida, às vezes a pessoa tem dificuldade no falar, às vezes a pessoa tem situações que ela não entende o que está sentindo, e às vezes isso não é um demônio. Isso é uma situação emocional. Às vezes a timidez está ligada a algo que ela ouviu lá na infância, está ligado às vezes um corte que ela levou do pai, da mãe lá na infância. Às vezes essa pessoa passou por um abandono e aí hoje ela não consegue às vezes, pegar um livro para ler e concluir.
ela acaba abandonando tudo no meio do caminho. Tudo que começa não termina, fica pela metade, vamos dizer assim. Isso não é uma coisa, é ao longo de toda uma vida. E ali não é um demônio fazendo isso. Às vezes é uma cura emocional que ela precisa de uma cura, de uma memória lá atrás. Às vezes a mulher, ela ama os seus filhos, ela daria vida pelos seus filhos, mas tem dificuldade com toque, tem dificuldade de abraçar, tem dificuldades de verbalizar palavras carinhosas. E isso não é um demônio na vida da pessoa. Ela precisa de uma cura emocional, porque lá na infância dela, ela não recebeu amor, ela não recebeu toque, ela não recebeu abraço, não recebeu carinho. E ela precisa se desenvolver nisso, aprender que tá tudo bem, que não é a linguagem dela, mas que ela pode desenvolver gradativamente com amor, com acolhimento, se acolhendo, acolhendo a própria história. Então, assim, a cura emocional, ela é importantíssima. E Deus tem essa cura para nós. Então, a cura das memórias, ela se inicia quando a pessoa, ela começa a receber o perdão, o amor de Deus, principalmente. Então, todas nós, quando nós entendemos esse amor de Deus, estamos numa caminhada com o Senhor e começamos a ver coisas que nós não estão em conformidade com a essência de Deus, que não está em conformidade em ser imagem e semelhança de Deus. E eu começo a receber esse amor, eu começo a receber a palavra, eu começo a receber, né, o cuidado de Deus, eu começo a experimentar o amor, o favor de Deus, né, em plenitude. Isso vai nos conduzindo por um caminho de cura, de entender, opa, eu não quero ser assim, eu não quero ser competitiva. Muitas vezes, se alguém não me convida para tirar uma foto e eu me sinto mal, opa, às vezes está acionado ali um gatilho de rejeição. Às vezes, né, as amigas vão lá, faz um churrasco, né, não convida, né, viu? O churrasco agora, assim, um chá, né? Fez algo, não convida, a pessoa já fica ali, não gosta de mim, esqueceram de mim, me deixaram de lado. E às vezes é um gatilho de rejeição, não é um demônio ali. É claro que se a pessoa ela ficar fazendo aliança, parceria com esses sentimentos, com esses pensamentos, vai abrindo uma porta. Vai abrindo uma porta, vai abrindo uma porta, e isso acaba se conectando, esses sentimentos maus, atraindo demônios, vai se conectando com o mundo espiritual das trevas. Mas nem sempre é um demônio de primeiro momento agindo, às vezes é uma cura, que ela precisa de uma emoção. Às vezes tem pessoas assim que têm dificuldade, assim, vamos falar assim, pessoas que querem ser magras, né? Muito alinhadas, ajustadas, usam um cinto apertado, né? E às vezes essa pessoa é magrinha ali, né, sempre alinhada, né, roupinha certinha. Às vezes a pessoa tem uma ferida de injustiça, né? E às vezes essa mulher, ela cresce, se torna mãe, aí tem uma filha que é um pouco mais gordinha, né? Tem, vamos dizer assim, uma genética ali que puxa o pai mais gordinha. E às vezes essa mãe, ela cobra aquela filha para não engordar, para não ser gorda, enfim, e fala um monte de coisa e já cria uma ferida na própria filha. Mas na verdade essa mãe, ela precisa de uma cura nas memórias dela de injustiça, de injustiça. Então tem muitas coisas relacionadas às emoções que nós precisamos trazer para dentro da igreja, no sentido de que Deus ele tem uma cura para nós nessa área também. O Senhor Jesus, quando ele curou a mulher do fluxo de sangue, ali Jesus ele estava curando ela não só fisicamente, mas estava curando a identidade dela, porque ela ficou 12 anos sendo governada por uma enfermidade. Ela gastou tudo que tinha, ficou ali privada de amor, de afeto, de carinho, 12 anos exclusa, né, ali sangrando, certamente anêmica, fraca. Mas quando Jesus ele chama, né, que ele pergunta quem me tocou, e ele, né, ela se apresenta e fala o que aconteceu, ele não chama ela de impura, de hemorrágica, ele chama ela de filha. Filha, tua fé te salvou, a tua fé te curou. Então ali Jesus ele tá curando aquela mulher fisicamente, né? Mas ele também está curando ela na identidade, diante de toda aquela multidão que perseguia Jesus, que queria os milagres de Jesus, era a mesma multidão que humilhava e ofendia aquela mulher. É a mesma multidão que desprezava aquela mulher. E provavelmente muitas pessoas que estavam ali, quem sabe até mesmo os discípulos, nem chegariam perto dela.
porque ela é considerada uma mulher imunda. E naquela época, as pessoas que tinham esse, né, um problema assim hemorrágico, lepra, essas coisas, eles tinham que entrar na cidade já gritando: eu sou imunda, eu sou imunda. Então, olha, imagina o emocional dessa mulher. Você consegue perceber, de 12 anos, qualquer coisa que ela fosse entrar nas portas da cidade, ela tivesse que gritar: eu sou imunda. Eu sou imunda. Olha as declarações, olha a tamanha dor daquela mulher. E Jesus, então, ele vem ali e ele restaura a identidade dela de filha. De filha. Eu imagino a alegria daquela mulher. Eu imagino no que ela se tornou depois de Jesus. Então, Cristo Jesus, ele tem essa cura para nós. Nós precisamos aprender a trabalhar com isso. Muitas pessoas negam, né? Negam a raiva, negam o ódio, muitos sentimentos pesados, às vezes estão só ali guardados. As pessoas, não sinto. Não, todo mundo sente. Todo mundo tem a raiva. Todo mundo pode ficar irado. Todo mundo pode. Porque a gente não pode negar. Tem pessoas que querem sepultar as suas dores. Eu vou para Jesus, então eu sou uma nova criatura, eis que tudo se fez novo. Isso é para espírito, isso é para o nosso espírito. Agora, a nossa alma, ela passa por processo de cura, regeneração e restauração, não tem como sepultar. É um processo de arrependimento, é um processo de confissão, é um processo de falar, de expor, de trazer para fora as dores. Então, minhas irmãs, é importante a cura das memórias, a cura emocional é fundamental, né? É fundamental, porque a alma do ser humano, ela capta muitas coisas, desde o ventre. O ser humano tem consegue captar, a criança ali, ela tá captando tudo, ela tá somando dentro dela, tá somatizando, né, dentro dela, todas ali as emoções da mãe, do ambiente. Quando uma criança nasce, ela já sabe se o pai e a mãe são amorosos ou não. Isso já fica impregnado, guardado na alma dessa criança, ela já sabe. É a partir de tudo que ela tá ouvindo, assimilando. Então, a alma, ela precisa de cura, né, de regeneração, desse resgate, né? Resgatar a essência, voltar a Cristo Jesus. Porque quando uma criança, né, Deus forma no ventre uma criança, e quando ela nasce, essa criança, ela tem um acesso muito grande ao Senhor, né? Um acesso muito grande. E à medida que essa criança vai crescendo, vai se desenvolvendo no meio dela, com os pais, cuidadores, avós, escola, ela vai se impregnando de muitas opiniões, de muitas verdades que não são dela. São das pessoas que estão ao redor e estão ensinando essa criança. E aí isso forma o adulto. E às vezes o adulto é cheio de crenças, cheio de pensamentos, cheio de coisas feridas escondidas, coisas ocultas. Mas glória a Deus, né? Que dentro do ministério de aconselhamento, de cura, de libertação, nós podemos aos poucos ir ajudando as pessoas e até mesmo acalmando o coração das pessoas. Porque às vezes as pessoas, meu Deus, eu já fui, né, já confessei, já fui em escola de cura, em retiro, e eu ainda continuo me sentindo, muitas vezes, eu não sei porque que eu tenho um comportamento, me sinto abandonada, às vezes vem um sentimento de abandono, e às vezes pode ser um dardo, sim, pode, mas também pode ser às vezes um sentimento de uma dor, de um registro que está lá atrás, e eu preciso buscar esse registro, trazer ele para o campo do meu pensamento. Eu preciso saber qual é o registro de dor. Quando eu penso na minha infância, quando você pensa na sua infância, o que é que você pensa? Quando você para pensar na tua infância, o que vem para você? O que vem? Anota, conduz a tua aconselhada a anotar, prestar atenção, né? Por que ela pensa da forma com que ela pensa? Por que ela age da forma com que ela age? E essas respostas, se a gente for cavando, mexendo, olhando, nós vamos encontrar respostas lá na infância da pessoa. Então, assim, as feridas, as memórias doloridas, né? Nós podemos enfrentar elas.
É seguro olhar para as memórias. Eu sempre falo isso, é seguro olhar para as minhas memórias. É seguro olhar com Cristo Jesus para as memórias, porque vai haver cura. Só que às vezes as pessoas não querem fazer um caminho de volta, pelo orgulho de ter que confessar, pelo orgulho de falar para fora, e aí a pessoa fica ali travada, às vezes com a vida toda emaranhada, às vezes sem viver milagres, que ficam bloqueados muitas vezes por causa de coisas ocultas, dores ocultas, enfermidades, doenças e tantas outras coisas. Então, eu gostaria de dizer para você, a cura emocional ela é necessária, né? Nós falamos nas nossas primeiras aulas, a psicologia tem muita coisa boa na psicologia, na psicanálise. Nós precisamos ter um filtro, porque a verdadeira ciência, ela jamais vai excluir a Deus. Isso é importante vocês saberem isso, prestarem atenção nisso. A verdadeira ciência não exclui a Deus. Jamais. Mas ela se complementa. A ciência, ela complementa muita coisa que Deus já falou. Muitas coisas já tá na palavra. O Senhor, né, já havia liberado. E então a ciência, ela sempre vai nos ajudar em muitas coisas. Muitas coisas. Nós só precisamos aprender que nós não podemos excluir a Deus de nada, de nada. Então, a cura emocional, sim, ela é importante para nossa caminhada de fé, para nossa caminhada cristã. Então, um ministério de libertação não consiste só em expulsar demônios, mas em conduzir a pessoa a um processo de cura na totalidade. Isso inclui o emocional da pessoa. Isso inclui o emocional, o espiritual e o físico da pessoa. É reintegrar a todas as partes do ser daquela pessoa. É pegar uma pessoa, né, e mostrar esse caminho para ela, né? O espírito, alma e corpo. É possível esse processo de cura. Amém, minhas irmãs? Glória a Deus, né? Glória a Deus por tudo aquilo que Deus tem para nossa vida, tudo aquilo que o Senhor Jesus fez, né? E tem feito, por cada descoberta, cada ensino. Então, minhas queridas, eu incentivo vocês a sempre conduzir, né? Conduza sua aconselhada, incentive, busque cura emocional, busque a Deus, busque o Senhor. Eu quero deixar para vocês aqui algumas referências bíblicas, tá? De que vocês podem usar como tópicos, vamos dizer assim, para cura, né? Cura emocional. Um muito conhecido, que é 2 Crônicas 7,14, que fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Amém? Glória a Deus. A primeira terra que precisa ser curada é aqui, ó. Essa é a primeira terra. Também tenho Jeremias 29, né, versículo 3 ao 14, que diz: vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Glória a Deus, né? Olha só que lindo, eu me deixarei ser encontrado. Meu Deus, que coisa mais linda, né? E o Senhor, ele vai tirar, né, do cativeiro, vai tirar a pessoa desse lugar de dor. Glória a Deus, né? Então, conduza sempre a buscar o Senhor. Salmo 51, 17 diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito é Deus. Ó Deus, não desprezarás, glória a Deus, né? Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Aleluia, né? Então, quanto nós já falamos aqui anteriormente, arrependimento, quebrantamento, buscar o Senhor. Salmo 147, 3. Só Ele cura os corações quebrantados e cuida de suas feridas. Olha só, né? O Senhor, ele tem interesse em curar nossa alma, curar as nossas feridas. João 8, 32, que diz: e conhecereis a verdade te libertará. Nós precisamos buscar nos conhecer, né? Tanto conhecer a verdade que é Cristo, que é a sua palavra, que é a pessoa de Cristo Jesus, mas também nós precisamos conhecer que eu passei.
Eu não posso mutilar o meu passado. Eu não posso mutilar, arrancar, cortar a minha história. Não, eu preciso conhecer essa verdade. Eu preciso olhar para essas verdades, para que haja cura, para que haja ressignificação, perdão, enfim, né? Jeremias 1,5, a palavra diz: Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Isso não é só para Jeremias, isso é para nós também. Assim como o Senhor, né, antes de Jeremias nascer, antes de Jeremias, né, ser formado no ventre da mãe, porque o Senhor, Salmo 139 diz que o Senhor nos forma no ventre da nossa mãe, nos tece, assim como Jeremias também foi conosco. Antes de sermos formadas no ventre da nossa mãe, antes de sermos abandonadas, rejeitadas, injustiçadas pela nossa mãe, nosso pai, seja quem for, nossos cuidadores, o Senhor já tinha nos escolhido. Ele já tinha um destino para nós, ele já tinha um nome, uma identidade para nós. Então isso já cai por terra muitas coisas relacionadas. Eu sou abandonada, sou rejeitada. Não. A sua vida não começa aqui no ventre da mãe. O teu espírito já existia lá na eternidade, já tinha uma predestinação. Glória a Deus. Então, são alguns versículos, né? Aí tem também Ezequiel 36, versículo 26 e 27, Miqueias, né? Capítulo 7, versículo 18 e 19, 2 Coríntios 10, versículo 4 e 5, eu vou deixar no PDF, mas se você quiser meditar, ler, e a partir desses versículos, né, conduzindo a pessoa também a um caminho de cura emocional. Eu tenho certeza, assim, que vai ser um processo maravilhoso. Nós não sabemos tudo, nem devemos saber tudo. Cada um tem a sua porção no reino. Então, que você conduza ela a sempre buscar o Senhor e incentive. Se você percebe, entende que o problema não é mais um demônio, ela já foi liberta, ela ama a Deus, ela busca o Senhor, né, já se arrependeu, confessou o pecado. Às vezes ela pode estar precisando de uma cura emocional, às vezes é algum registro de dor que está ali ainda guardado, que precisa ser ressignificado, tocado pelo Espírito Santo, amém? Glória a Deus. Eu também vou deixar para vocês, então, o PDF dessa aula com o resumo, né, desse vídeo. E também vou colocar no PDF de vocês algumas instruções para um detox emocional. São algumas atividades que vocês podem estar fazendo, tanto vocês, né, vocês podem fazer, aplicar na vida de vocês. E também tá ajudando a aconselhada de vocês, dando algumas instruções para um detox, né, emocional, um detox de alma, que vai ajudar a limpar, né, as emoções, os pesos, e eu tenho certeza aí, tudo no âmbito da emoção, tá? Tudo no âmbito da mente, que vai ser maravilhoso, vai ser extraordinário. Amém, minhas irmãs, Deus abençoe, em nome de Jesus, assista essa aula, e dia 6, começamos a apresentação dos trabalhos, estamos chegando no final aí da nossa mentoria, nesses fundamentos básicos de aconselhamento, mas eu tenho certeza que já é passos importantes para vocês se desenvolverem no ministério de vocês, amém? Em nome de Jesus, Deus abençoe, tenham aí um excelente ano novo com a família de vocês, uma virada de ano. Eu tenho certeza que grandes coisas da parte do Senhor estão para vir para nós nesse novo tempo, nesse novo calendário, amém? Deus abençoe, em nome de Jesus, um abraço, beijo.